Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o primeiro secretário, o deputado Padre Pedro Baldiceira, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 57ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de junho de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia, às 14 horas do dia 26 de junho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudelark, Ricardo Alba, bem como as senhoras deputadas Ana Carolina Campagnolo e Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Dr. Vicente Caro Pleso, Bloco Social Democrático, Padre Pedro Baldiceira, PT, e Fernando Kreilin, MDB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 64, 104 e 105/2019. Foram aprovados em turno único os projetos de lei números 194 e 195/2019. Foram retiradas de pauta as mensagens de veto números 23 e 55/2019. Foram aprovados os pedidos de informação números 276 a 279/2019 e as moções números 290 a 293/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 741 a 745/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 879 a 889/2019. Na sequência, o senhor presidente, atendendo ao que dispõe o parágrafo 9º do artigo 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina, suspendeu a sessão a fim de que a senhora defensora pública geral, Ana Carolina Dilm Cavalim, fizesse uso da palavra para falar acerca do relatório anual das atividades realizadas pela Defensoria Pública no Estado. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e comunicou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, era o que nós tínhamos para hoje. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço à assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, orador inscrito pelo tempo de até 10 minutos. Deputado Maurício Scudelark. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha,
estudantes, professores do Centro de Integração, que aqui estão na Assembleia, sejam bem-vindos, é sempre importante a participação. Também registrar, senhor presidente, que nós estamos tendo na casa a Escola do Legislativo, trazendo o Parlamento Jovem. E ontem eu recebi em gabinete os alunos e professores dos municípios de Tijucas e de Irineópolis, dois municípios que a gente conhece. Inclusive, quando os alunos ali chegaram, fiz questão de registrar que Irineópolis, o nome antigo do município lá, deputado Sareta, era Valões. Irineópolis, quando foi criado, quando o primeiro nome do município, Valões. E depois, quando com a alteração, passou então passou a chamar-se Irineópolis. Vamos estudar as demandas. Sabemos que é bom quando o aluno, quando vem participar, porque ele vem com novas ideias, ele quer mudar o mundo, ele traz, os seus sonhos, os seus anseios para um Estado, para um país melhor. E aqui nós vemos, aqui o objetivo de todos é fazer uma Santa Catarina melhor. Mas nós esbarramos em dificuldades legislativas, nós esbarramos em impedimentos legais e nem sempre conseguimos tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Mas todos esses projetos serão estudados com muito carinho, com muita atenção, e tudo que for possível, efetivamente, transformaremos em realidade. Então, quero dizer que tudo que nos chega, seja por e-mail, seja por Facebook, seja por WhatsApp, de qualquer cidadão, de qualquer entidade, eu procuro, junto com a equipe de gabinete, fazer um estudo dos projetos, das ideias das pessoas, atender, e se não consegue atender, dizer por quê, dialogar, mostrar e debater. Enfim, é uma obrigação nossa. Fazer política é servir, é fazer o bem, é gostar de pessoas, é saber ouvir. Eu sempre digo, quem gosta de dinheiro tem que fazer outra coisa. Quem gosta de política tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, tem que ter respeito, tem que saber ouvir as pessoas, entender. Nós participamos de muitas audiências públicas, deputado Alba e deputada Paulinha, e a gente vai lá para ouvir as pessoas, a gente vai lá porque há uma demanda. Eu tive a felicidade de ter sido chefe de polícia, deputado Mauro, e há muitas audiências públicas com comandantes da PM, secretário de segurança, e tinha alguns ali, eu lembro do coronel Eliésio, que foi muito atuante, muito competente como comandante-geral, mas ele gostava mais de explicar do que de ouvir. E o cidadão, quando está numa audiência pública, ele quer explicar a sua demanda. Não adianta não, ali nós já determinamos que venha mais uma viatura, que a ronda seja assim, que os policiais passem. O cidadão quer dizer que ele precisou e naquela hora não tinha e que tem que encontrar uma solução. Eu vejo a deputada Ada de Luca, não sei se queria dar uma parte. Deputado, é também para falar do Parlamento Jovem, no qual ontem eu, a deputada Paulinha e a deputada Marlene, tivemos um bate-papo com eles e ficamos envaidecidos pela vontade. Nós já saiu dali, deputado Mauro, presidente, até tem uma candidata a vice-presidente da República, a presidente da República. Então, se esses meninos, tanto elas quanto eles, já são deputados nos seus municípios, daqui a uns anos vários estarão aqui. Eu quero parabenizar também a Escola do Legislativo, seus professores, seus coordenadores, enfim.
né? Porque é assim que se faz a boa política, é arando a terra, semeando, regando, adubando, plantando para colher bons frutos. E eles estão nesse caminho. Parabéns por o senhor ter falado também sobre a Escola do Legislativo. Obrigado, deputada Ada. Eu lembro que eu sou uma pessoa, sempre digo, faço questão de registrar, acredito muito em Deus, nada é por acaso na nossa vida. E ontem eu contei para os alunos do Parlamento Jovem que eu venho de pai sapateiro, perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, Sargento Lima. Meu pai bebia muito, infelizmente, alcoólatra. Eu era o mais velho de 4 filhos, minha mãe servente. Então, aparentemente, vamos dizer, poderíamos dizer, sem grandes perspectivas de alcançar muitos sonhos. Mas eu tinha um sonho, passei no vestibular, vim fazer a faculdade em Itajaí, e eu pensava em advogar e ser vereador. E, sei lá, por que eu ia ter aquela ideia de ser vereador naquela época? Deve ter sido porque eu vi uma boa ação de algum vereador naquela minha idade, naquela minha infância, naquela minha juventude. E depois falei para eles, terminei a faculdade para ir advogar, em um grupo de colegas me convidou para fazer o concurso para delegado de polícia, não sabia que tinha o concurso, nunca pensei em entrar na polícia, fiz o concurso e acabei virando até chefe de polícia. Então eu digo, nada é por acaso na vida da gente. Ali é a mão de Deus para mandar aqueles colegas me convidar a fazer um concurso que eu não imaginava. Então, às vezes, a gente está estudando, trabalhando, focado em alguma coisa, e quando vê, a vida dá uma viravolta. Então, isso vai acontecer na vida de muitos de vocês que estão aí. A gente tenta, pensa, e de repente... Então, o que eu digo, a gente tem que fazer o bem, tem que estudar, tem que estar focado, tem que querer as coisas, que as coisas acontecem. E o segundo registro que eu queria fazer é do recebimento aí do expediente do Comitê de Defesa da Economia Catarinense. Passaram em quase todos os gabinetes a respeito dos incentivos fiscais e tratando de vários setores do agronegócio, transportadoras, setor portuário, setor atacadista, e que os deputados, assim como o governo, está procurando fazer o melhor, buscando o melhor para Santa Catarina. Esses setores estão trazendo as suas ideias, as suas preocupações, e nós, como deputados, vamos debater. Temos conversado com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, que busca soluções para o nosso estado, um estado que o governo assumiu com sérias dificuldades financeiras, e que o governo tem que buscar alternativas e está colocando novamente o estado nos trilhos. E com essas mudanças que o secretário pretende, claro que os setores têm que ver aquilo que atinge cada setor e o que pode ser possível. Então, eram esses dois registros sobre o Parlamento e sobre o Comitê de Defesa da Economia Catarinense. Podem saber que nós recebemos as demandas e nós estamos olhando com preocupação, com a atenção que os assuntos merecem, para procurar fazer o melhor por Santa Catarina. A nossa missão é buscar o melhor caminho através do diálogo. O Parlamento é o local do diálogo, aqui vêm as divergências, e nós temos que, através do debate, através da reunião, através do entendimento, buscar efetivamente o melhor caminho para a sociedade catarinense. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, pelo tempo de até 10 minutos, em breves comunicações, deputado Gessé Lopes. Mas antes, ouço com muita alegria, deputado Sargento Lima. Bom, primeiramente gostaria de comunicar essa casa, senhor presidente. Hoje é aniversário do nosso grande amigo Fernando Kelling, né? É uma pessoa amada e querida por todos nós aqui nessa casa, né? Então, fazer esse comunicado à casa e a todos que estão aqui presentes.
Que Deus o abençoe muito na tua vida, né? E já tem abençoado bastante. Tenho certeza que isso vai ser uma constante na tua história, da tua vida. Dando continuidade ainda ali a que foi dito aqui pelo nosso colega, o Maurício, o deputado Maurício Kudilac, né? Essas questões dos incentivos, né? Ela vai ser aportada agora nessa casa, daqui por diante. Merece bastante atenção nossa. Eu costumo dizer, né, e eu gosto bastante de usar essa frase, de que tempos difíceis criam pessoas fracas e tempos fáceis criam pessoas fortes, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir inverter essa ordem aqui. Nós vivemos tempos difíceis, né? É uma hora de todo catarinense pensar que todos nós teremos que dar a nossa parcela, não de sofrimento, mas de empenho para a melhoria do Estado de Santa Catarina, né? E vamos receber ela com essa consciência. Inclusive, as reivindicações de todas as instituições estão sendo ouvidas pelo governo do Estado de Santa Catarina, estão sendo ouvidos pelos secretários, e nós vamos inverter essa realidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, porém, esses tempos difíceis vão criar homens fortes aqui dentro dessa casa aqui, e com essa nossa força que nós vamos encarar com responsabilidade, né? Fazendo aquilo que realmente devemos fazer, sem muitas vezes nos preocupar se isso mais tarde pode influenciar ou não no destino das nossas carreiras políticas, né? Essas decisões, elas têm que ser tomadas com coragem e encaradas de frente, com muita força mesmo por nós. É isso que a população catarinense nos espera. E, mais uma vez, parabenizar aí o nosso amigo Fernando. Aí. Um abraço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gerri. Obrigado, deputado Gessé. Da mesma forma, parabenizar o nosso irmão, nosso amigo Fernando Krellin, pai de família. Parabéns por seu aniversário, muita saúde e muita paz. Tenho a certeza que Joinville tem muito orgulho de ter um representante também aqui no Parlamento catarinense. Felicidades. E quero registrar aqui a presença do nosso prefeito de Mirim Doce, o Serginho, e o vice, o Toninho. Sejam bem-vindos a esta casa. É muito bom a gente poder representar principalmente a cidade de Mirim Doce. Deputado Fernando Krellin, receba da mesa diretora também as nossas felicitações por esse dia maravilhoso. E eu até estranhei hoje, Sargento Lima, porque a gente mora no mesmo hotel. Cheguei no café da manhã, tinha bife acebolado, ovo frito, bolo, pudim. Alguma coisa tinha que estar acontecendo. Era o aniversário do Fernando, né? Alegria nossa aí. Comemoramos juntos logo de manhã. Deputado Vampiro. Senhor presidente, eu gostaria também de corroborar a sua fala. Fernando Krellin, um vereador mais votado da história de Santa Catarina, uma revelação, na verdade, como um jovem liderando não só Joinville, mas o esporte como sua bandeira principal aqui dentro da Assembleia Legislativa, fazendo uma defesa muito forte da mudança de vida através do esporte, através da atividade esportiva. Eu acho que isso é super importante. Você que tem esse viés, e nossa casa sente muito qualificada com a sua presença, com os teus trabalhos aqui dentro, mas principalmente com o teu espírito de união, de irmandade, e com certeza Santa Catarina ganha você no Parlamento. Obrigado. Vamos ouvir agora com alegria o deputado Gessé, que pacenciosamente aguardou todas as manifestações no microfone da parte. Tenha bondade, deputado. Eu aproveito para também parabenizar o deputado Fernando Krellin pelo aniversário. Felicidades. Ex-magistrado, escritor, professor universitário e atual ministro da Justiça de Segurança Pública do Brasil. Foi juiz federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba e professor de Direito Processual Penal na Universidade do Paraná. Esse é o nosso herói brasileiro, o juiz Sérgio Moro, ao qual tem pessoas que mesmo um currículo desses diz que não tem capacidade técnica para atuar ou processar alguém. Então, por isso que nesse final de semana eu convido a todos, e eu vou no dia 30, num domingo, não é numa segunda, nem uma terça, dia de semana, é num domingo, sem atrapalhar ninguém. Nós vamos fazer uma manifestação no Brasil inteiro, convido todos os catarinenses, pessoas de bem, para apoiar o Sérgio Moro, apoiar a Lava Jato, que nos trouxe austeridade na política novamente, prendendo corruptos, prendendo grandes empresários mercapitalistas que estavam corroendo e destruindo o Brasil. Então fica aqui o meu apoio, estarei lá dia 30, espero que todos vocês, pessoas de bem, estejam juntos nessa luta. Outra coisa que eu quero falar hoje, há mais de um mês eu protocolei nessa casa um projeto
E desde que eu me candidatei pela primeira vez, e foi dessa vez, que eu vim pensando formas de como eu fazer uma política, fazer propostas ao qual me excluía daqueles velhos chavões da política, né? Onde todo mundo é ladrão, todo mundo é vagabundo, todo mundo só quer mamar na teta do governo. Então, por isso, todas as minhas pautas, todas as minhas promessas de campanha, a minha atuação na casa, ela tem fugido desses padrões de chavões. E, na época, também, como promessa de campanha, era fazer o fim do recesso parlamentar no meio do ano. Porque, e respaldado que no artigo 49, que é constitucional fazer esse tipo de projeto aqui, para a gente poder debater e poder aprovar, eu peço até que a CCJ agilize para que a gente possa tramitar na casa e poder fazer o debate sobre o assunto. Esse recesso parlamentar já foi, no meio do ano, já foi de 30 dias, hoje é de 15, porque se viu que não é necessário tanto tempo. Em alguns casos, como o nosso, por exemplo, não vejo necessidade de ter um só dia de recesso no meio do ano. O recesso, ele não é férias, o recesso não é para viajar com a família, o recesso não é para ficar em casa descansando. O recesso é para você trabalhar na base, é para você ter o tempo de trabalhar na base. Mas, por exemplo, por que um vereador precisa de um recesso no meio do ano para trabalhar na base, se ele já está na base? Por isso que em muitos locais já não tem mais esse recesso. Aqui na Leste, eu tiro por mim, eu moro a 3 horas daqui, quando eu não pego aquela fila na saída da ponte, e estou na minha base eleitoral toda semana. E principalmente aqueles colegas que moram aqui, que moram na região, que estão em sua base eleitoral. Uma peculiaridade para quem mora um pouco mais longe, mas que também é assim mesmo, tem estado na sua base eleitoral. Então, por isso eu vejo que é hora da gente mostrar para o povo catarinense que nós somos diferentes. Vamos dar esse exemplo, vamos acabar com esse recesso e mostrar que nós estamos próximos ao povo. Por isso eu peço o apoio para a gente fazer essa revolução no Brasil e acabar com o recesso parlamentar no meio do ano. A finalidade, como eu já falei, é trabalhar na base, e a gente está na base todo ano, toda semana. Vejam bem, na iniciativa privada, as pessoas não têm direito a um recesso remunerado no meio do ano. E por que nós vamos ser diferentes? Até colegas falam, alguns amigos, pô, mas às vezes até é bom um recesso, faz um recesso de 3 meses, 4 meses, às vezes tantos projetos que acabam atrapalhando a iniciativa privada, acaba burocratizando ainda mais o Estado. Então, quem sabe, tendo um recesso maior, vão ter menos projetos ruins. Mas também tem os projetos bons, tem as pessoas que querem fazer coisas boas. E tendo um recesso longo, as pessoas boas também não conseguem trabalhar. Então, não é dessa forma que nós vamos resolver o problema de maus projetos, e sim trabalhando com honestidade, com afinco e não pensando em quantidades de projetos, e sim qualidade. Em um determinado momento, no início do mandato, a própria mídia fez essa disputa de qual deputado que já tinha protocolado mais projeto e qual menos. Eu acho que isso acaba até sendo de forma irresponsável, porque daí o que acontece? Os deputados começam a querer aprovar e botar qualquer tipo de projeto, qualquer coisa que chega, para depois dizer que tem 10, 15, 20 projetos. Mas o importante é a qualidade e não a quantidade. Vamos pensar nisso, espero que a CCJ possa compreender o momento político que nós vivemos e vamos dar essa resposta para o povo e mostrar que nós estamos cada vez mais perto deles. Muito obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Bom dia aos senhores deputados, aqueles que nos assistem pela TVAL e nos ouvem pela Rádio da Lesc, e aqueles que preenchem as nossas galerias. Hoje saiu uma notícia no jornal Folha de São Paulo a respeito de decisões do governo federal,
e eu venho a essa tribuna para parabenizar e sugerir que o nosso Estado passe a copiar essa excelente iniciativa. Segundo a Folha de São Paulo, guerra do governo contra a ideologia de gênero chega à política externa. A matéria diz que o Itamaraty orientou os diplomatas a frisarem que gênero, na verdade, não existe, é apenas uma nova palavra para sexo biológico. Segundo a matéria, os diplomatas receberam orientações oficiais do comando do Itamaraty para que, em negociações em foros multilaterais, reiterem que o entendimento do governo brasileiro é de que gênero é sexo biológico, feminino ou masculino. Ainda, a matéria diz que o Bolsonaro menciona com frequência o combate à ideologia de gênero e, em entrevista ao lado do presidente americano Donald Trump, durante a sua visita a Washington, afirmou que Estados Unidos e Brasil estão irmanados na fé em Deus e no combate à ideologia de gênero. Então, gostaria de parabenizar o nosso governo federal, sugerir que essa casa passe também a adotar a mesma visão. Eu já falei sobre ideologia de gênero inúmeras vezes aqui. Os seus ideólogos, inclusive, rechaçam o termo ideologia, não querem que esse termo seja usado. Cunhado por Karl Marx, a ideologia quer referenciar um falseamento da realidade com fins de uma engenharia social. É quando um político, um professor, qualquer pessoa utiliza um discurso para modificar a realidade e não para descrevê-la. Esse é o conceito da palavra ideologia. E, evidentemente, os ideólogos de gêneros não querem ser associados a esse termo, que descreve com perfeição as suas propostas. Então, eu vou usar o termo teoria de gênero apenas por uma questão de ajuste. A teoria de gênero ela começou a ser lapidada com reorientação sexual e difusão de identidade sexual. Existia um psicólogo chamado Dr. John Money, eu já falei sobre ele aqui na tribuna, que na década de 50, 60, trabalhava com pacientes hermafroditas ou com problemas de identidade sexual, travestis e outras pessoas que naquela época eram consideradas desajustadas. Esse psicólogo, Dr. John Money, tratava basicamente de doentes psiquiátricos ou de pessoas com disfunção, disforia de gênero. Trabalhando com essas pessoas, ele criou a teoria de que qualquer ser humano, se fosse criado de forma A ou B, poderia modificar a sua identidade, as suas preferências, a sua orientação e a sua performance sexual. A ideia do Dr. John Money foi colocada em prática com a família Heimer. Eu também já trouxe esse caso aqui para casa, dos dois irmãos gêmeos, Bruce e Brian, que foram submetidos a uma experiência de mudança de gênero perpetrada pelo Dr. John Money. E a experiência foi um fracasso, já mostrei para vocês aqui. A família acabou completamente desestruturada. Pai e mãe esquizofrênicos e alcoólatras, os dois irmãos gêmeos submetidos ao tratamento de gênero se suicidaram, um através de overdose e outro deu cabo de sua vida efetivamente após descobrir que durante anos foi enganado sobre sua sexualidade, teve seu órgão genital mutilado, foi criado como menina, sendo um menino desde o nascimento. Então, este experimento fracassado e truculento é o início e a semente da ideologia de gênero. A ideologia de gênero foi sendo reformulada a seguir por outros pensadores. Um dos padrinhos desse pensamento de teoria de gênero é também o pesquisador Alfred Kinsey, que pesquisava a sexualidade através de vídeos pornôs, adultério e sexo com crianças. Depois de muito tempo, foi descoberto que o pesquisador e sexólogo Alfred Kinsey escondia estudos de um pedófilo que havia estuprado mais de 800 crianças para descobrir como se dá a orientação sexual e o orgasmo infantil. Então, essas pesquisas em torno de ideologia de gênero, elas surgiram com a semente do mal, desde o princípio, aviltando a dignidade sexual dos experimentados. Depois, nós temos outros pensadores, como Monique Wittig, que é uma pensadora contemporânea, e que diz que o gênero tem que ser combatido, inclusive na linguagem. Quando a gente diz o sol, a lua, a menina, o menino. As ideias de Monique Wittig são baseadas no pressuposto de que a humanidade deveria seguir um padrão lésbico. Então, são propostas para alterar o comportamento sexual das pessoas de uma forma arbitrária. Essa proposta da Monique Wittig já chegou às nossas universidades, porque essas ideias perniciosas, elas
são maquiadas e infiltradas. Então, muitos de vocês já devem ter visto os universitários trocando as letras das palavras. Por exemplo, menino e menina, deputado e deputada por deputados, né? Coloca um X no final. Essas trocas de linguagem, elas são baseadas na teoria da Monique Wittig para reestruturar um novo mundo onde não há homem e mulher. Outra pensadora fundamental para a ideologia de gênero, para a teoria de gênero, é a Judith Butler, uma filósofa que defende abertamente que ela quer bagunçar a cabeça e a identidade sexual das pessoas. Essas ideias têm consequências. Então, o governo do Bolsonaro está de parabéns por abertamente e claramente combater a ideologia de gênero. Algumas consequências, eu já trouxe aqui para casa o caso mais absurdo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada tão absurdo, nem mesmo o experimento que o Dr. John Money realizou com a família Heimer é tão grave quanto o caso daquele par de lésbicas que mutilou o próprio filho, o filho de uma delas, com instrumentos da cozinha para transformar um menino em uma menina, inspiradas, sim, pela ideologia de gênero. Elas mesmas disseram que queriam transformar um menino numa menina. Esse par de lésbicas tem ainda uma outra filha mulher, uma menina, que foi ensinada que os homens não prestam, que os homens são violentos, que a masculinidade tem que ser rechaçada, e esta criança tinha medo até do próprio pai, até de quem ajudou a concebê-la. Então, este caso do menino Juan, de 9 anos, que foi mutilado, torturado, esquartejado pelo par de lésbicas que o criava, é um exemplo do cúmulo da ideologia de gênero, aonde a ideologia de gênero pode chegar. E nós temos muitos outros casos, um pouco mais cômicos, mas também muito perigosos, como de algumas pessoas que alegam que querem mudar de sexo ou que não são mais homens apenas para se aposentar mais cedo. Então, nos Estados Unidos já tem casos como esse, na Holanda, na Noruega, já que as mulheres se aposentam antes, então vou me declarar mulher. São casos bizarros, mas também tão absurdos quanto. Sobre a ideologia de gênero, houve um documentário norueguês chamado Lavagem Cerebral, cujo um dos episódios, intitulado O Paradoxo da Igualdade, demonstra com uma série de pesquisas que nós, seres humanos, nascemos com um sexo biológico que influencia determinantemente a nossa orientação sexual, a nossa identidade sexual e a nossa performance sexual. Essa produção, chamada Lavagem Cerebral, contrapõe as afirmações dos defensores da teoria de gênero com estudiosos da neurociência e da psicologia evolutiva. E nós não estamos aqui falando de religião. Geralmente se associa muito o combate à ideologia de gênero à religião, mas essa não é a questão. Ideologia de gênero é uma teoria cientificamente marginal, não é aceita pela maior parte dos cientistas e é enfiada nas nossas escolas e no senso comum como se ciência fosse. Não é ciência. Enquanto os teóricos de gênero afirmam que não há fundamento biológico nas diferenças de comportamento entre homens e mulheres e que elas se devem meramente a construções sociais, ou seja, se eu criar o indivíduo como menino, ele vai se comportar como menino, se eu criar como menina, vai se comportar como menina. Outros cientistas mostraram resultados de testes empíricos que constatam diferenças inatas nas preferências e no comportamento de homens e mulheres. Bom, ter que um cientista dizer uma obviedade dessa já demonstra o estado de falta de lucidez em que se encontra a civilização ocidental. Os estudiosos da neurociência admitem que a cultura realmente exerce uma influência no comportamento, mas demonstraram que os genes são determinantes para algumas condutas. Então, eu gostaria de encerrar novamente parabenizando o governo Bolsonaro. Nós aqui em Santa Catarina somos 75% do eleitorado. Então, que Deus abençoe o governo Bolsonaro e que continue nesse caminho de lucidez para combater ideias perniciosas como a ideologia de gênero. Obrigada. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje do bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV. Pela ordem do deputado Sargento Lima. Comunicar a presença na casa do nosso secretário de Articulações Internacionais, nosso secretário Derian Campos aqui, manda o seu cumprimento a todos nessa casa. Seja bem-vindo, secretário.
Não havendo orador inscrito, passamos a palavra ao Bloco Social Democrático PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Não havendo orador inscrito, próximo horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos, com a palavra o líder do PT, deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, aos alunos do Centro de Integração que aqui estão, eu venho hoje fazer um elogio duplo ao governador, mas antes, senhor presidente, apenas lhe comunicar que se a ministra Damares lhe ver deste jeito, o senhor está ferrado, estará advertido pelo colete que está usando, esta cor não é a indicada para o senhor estar usando. Aliás, senhoras e senhores, nós estamos vivendo uma situação bem curiosa a nível de país, né? O diferente entre governo federal e governo estadual, sendo de uma, talvez mesmo a linha de pensamento, né? O pior governo federal da história do Brasil, o pior presidente que o Brasil já teve. Saudades do tempo que tinha uma cachaçinha no avião, né? Hoje tem outras coisinhas diferentes, cada um na sua área. O mercado imobiliário não vende mais apartamentos e casas, porque, afinal, o filho do presidente não está mais negociando. Montadoras de veículo fechando, porque o Queiroz não vende mais veículos e a situação realmente está crítica. E agora o presidente não quer ir para o G20 com medo de ser advertido pelos outros países pelo que o Brasil está se tornando. Mas, bueno, isso é um outro assunto. Mas eu tenho 2 elogios a fazer aqui ao governador Carlos Moisés. Nós relatamos aqui, encaminhamos um ofício para a Secretaria de Educação, porque no município de Abelardo Luz, uma escola com laboratório de química estava fechado por falta de professores. Um laboratório que custou mais de R$1 milhão de dinheiro público. E nós fizemos aqui o pedido. E no dia 12 de junho, o secretário de Educação, Natalino, nos atendeu, determinou a Gerência Regional de Educação de Xanxerê que contrate professor para atender essa escola. Então, eu quero agradecer ao secretário de Educação por entender a importância que tem um laboratório de pesquisa na área química e de biologia para o município de Abelardo Luz. E talvez o decreto mais importante que eu considero do governador Carlos Moisés foi agora, dia 19 de junho, o decreto 146, que mudou a distribuição do ICMS das empresas exportadoras de Santa Catarina. Porque até então, todas as empresas, nos municípios onde elas são sediadas, produziam, mandavam para os portos de Itajaí ou São Francisco, e o ICMS não ia para o município sede, ficava todo ele no município do Porto. Com este decreto do governador, 90% do ICMS gerado por essas empresas exportadoras, ele vai para o município sede dessas empresas, e 10% fica com o município do Porto, ou seja, Itajaí ou São Francisco, conforme as empresas exportam. Isso, deputado Volney, para o senhor que já foi prefeito de São Ludgero, é fazer justiça com quem realmente produz e com quem merece. Se a empresa está situada lá no município do Oeste, do Sul, do Norte, do Planalto Serrano, ela tem direito de receber o ICMS daquela empresa, porque ali tem os seus compromissos com os funcionários. O município tem que arcar com a educação, tem que arcar com saúde, tem que arcar com as estradas, tem que buscar moradia. E aí o imposto estava ficando somente com o município do Porto. Então, quero parabenizar o governador, e eu sei que já há movimentos aqui dentro dessa casa para tentar reverter esta situação, mas eu acredito que nós, deputados, estamos aqui também com a consciência tranquila de que nós precisamos fazer o que é correto, o que é justo, e os municípios sede dessas empresas vão ganhar muito. Eu sei que quando fui prefeito de Pinhalzinho, nós temos 14 empresas exportadoras. E o ICMS dessas empresas não vinha para o município porque ficava aqui no Porto de Itajaí.
E a nossa cobrança era, nós temos que arcar com tudo no município, mas o imposto vai para um outro município só porque ele recebeu a mercadoria e colocou num navio, sendo que no porto já tem as taxas de embarque, desembarque, de transporte, de transferência, tem toda uma carga tributária em que o município sede do porto já recebe. E agora a justiça é feita. Parabéns, governador Carlos Moisés, por esta atitude. Eu quero também trazer aqui informação. Hoje nós teremos em São Miguel do Oeste uma audiência pública para tratar do cicloturismo em Santa Catarina. Eu sei que o deputado Laércio Schuster conseguiu criar no seu município a capital catarinense do cicloturismo pelo crescimento que esta modalidade está tendo em Santa Catarina. No Oeste, no extremo Oeste, cresceu muito também os adeptos a esta modalidade de, nos finais de semana, pegarem sua bicicleta, percorrerem de município a município ou fazerem trilhas pelo interior. Isso cresceu muito. E, para isso, existe uma legislação, e aqui o deputado João Amin, a bancada do PP, fez uma legislação sobre a questão das bicicletas nas estradas, dos ciclistas nas estradas, e nós vamos debater isso no extremo oeste para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre os direitos e deveres dos ciclistas, as oportunidades de turismo que tem nesse mundo do cicloturismo também, e o quanto nós catarinenses podemos ganhar com isso. Era isso, obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado João Amin. Não deu tempo de eu pedir uma parte no momento que o deputado Fabiano estava falando, mas faço agora então aqui. Só para complementar o que o deputado Fabiano falou, é o sistema cicloviário catarinense, o governador Moisés sancionou, então agora todas as obras de infraestrutura, principalmente ligações de um município ao outro, tem que contemplar esse modal tão importante que, independente da região do estado, seja no Vale do Itajaí, deputado Laércio, seja no Oeste, deputado Fabiano, ele já faz parte da cultura, principalmente onde tem empresa, os funcionários vão de bicicleta, às vezes é de um município ao outro, ali, deputado Fabiano, por abordar esse assunto, e a gente espera que agora, com a prioridade de infraestrutura por parte do governo Moisés, ele consiga implementar essa lei que ele mesmo sancionou. Pela ordem. Pela ordem, deputado Gessé Lopes. O deputado colega Fabiano, deputado Fabiano, terminou muito bem o seu discurso, mas começou muito mal. Primeiro, quero dizer que você está muito bonito com esse colete, porque foi tu que escolheu esse colete. Não foi teu professor ou tua professora que mandou você usar. Foi você que escolheu por livre e espontânea vontade, assim como eu também tenho minha camisa e meu colete rosa. Dizer que o governo do Bolsonaro está indo de mal a pior, mentira. Recorde na Bolsa de Valores, recorde histórico nas bolsas de valores. E com relação às drogas no avião, ele não era da comitiva oficial, ele é da comitiva da FAB. E desde a época do PT, ele já faz viagens internacionais. Então, aqui, só para refutar a mais uma mentira do PT. Muito obrigado, deputado. Pela ordem, deputado Laércio Schuster. Senhor presidente, algumas considerações. Primeiro, que o senhor ficou muito bem com esse colete, ao contrário do que o deputado Fabiano colocou. Mas como é bom ser de centro, nem de direita, nem de esquerda, e esse momento a gente vem aqui para harmonizar, né, as divergências dos nossos colegas deputados. Mas quero agradecer as palavras do deputado Fabiano no sentido de nós valorizarmos cada vez mais nas nossas cidades as ciclovias. E agradecer profundamente os colegas deputados que na semana passada aprovaram esse projeto de ciclovias, tornando Timbó a capital do cicloturismo catarinense, porque a nossa cidade, enquanto prefeito que fui durante 8 anos, nós conseguimos construir mais de 10 quilômetros de novas ciclovias. E hoje o governo atual do prefeito Jorge continua essa política pública que, além de dar qualidade de vida, também ajuda na questão de transporte da nossa cidade. E sem falar no incremento no turismo que a ciclovia, que as bicicletas dão para a região do Vale do Itajaí. Então, agradecer ao deputado Fabiano, que foi um dos que, na comissão, nos ajudou a aprovar esse projeto, e principalmente com muita gratidão aos nobres deputados por entenderem a importância de tornar Timbó a capital catarinense do turismo. A blusa fez sucesso hoje. Muito obrigado pelos elogios.
O próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos, com a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, prezados colegas deputados, deputadas. Primeiramente, eu quero deixar aqui meus parabéns também ao nosso deputado, querido grande amigo, lá de Joinville, Fernando Crelli. Eu queria fazer uma surpresa para dizer do aniversário dele. O Gerry acabou atrapalhando um pouquinho, dizendo, não, ó, o Fernando está de aniversário. Pô, deixa eu dizer que eu sei que hoje é de aniversário dele. Mas, enfim, Fernando, né, que Deus proporcione sempre muita paz, muita saúde e muitos anos de vida para proporcionar a todas as nossas pessoas muito sucesso. Então, desejo muito sucesso a você, né, a toda a sua família também. Bom, senhor presidente, você que nos acompanha aqui pelos canais de comunicação de nossa Assembleia Legislativa, as pessoas presentes, né, quero, no dia de hoje, usar essa tribuna para apresentar aqui uma proposta de gestão para a recuperação de malha rodoviária estadual e também construção de novas estradas. E desde já eu deixo claro que é uma sugestão no sentido de auxiliar o secretário da Infraestrutura, Carlos Hasner, e o governo, o nosso governador, Carlos Moisés, a atenderem nossa população com a economia dos recursos que se faz necessários nos tempos atuais. Essa semana eu estive por 2 vezes na Secretaria da Infraestrutura com outros deputados, com prefeitos e vereadores de vários municípios da Amurel, da ANREC e também da Grande Florianópolis, todos preocupados com o estado de nossas rodovias. Fui com o colega José Milton Schaeffer e com lideranças de Rio Fortuna, São Martinho, São Bonifácio, para reivindicar a recuperação das rodovias SC 435, 436, que, como muitas outras estradas, estão com problemas de manutenção, precisam de roçadas, reposição ou reforço de placas de sinalização, recuperação de calhas de drenagem, melhorias de pontilhões e de operações tapa-buracos, sem contar com a questão do trecho que ainda não são pavimentados, que carece de um investimento pesado, mas é claro que, num primeiro momento, ainda não se encontram nas prioridades do nosso governo. A mesma situação foi motivo de audiência no final da tarde de ontem, em companhia dos colegas Nazareno Martins e João Amin, com comitivas de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores de Santa Rosa, de Lima, Anitápolis, de Uruçanga e assim por diante. Os representantes de Santa Rosa, de Lima e de Anitápolis foram falar sobre a SC 108, que no trajeto entre os 2 municípios, localizados nas margens da nossa serra, tem um trecho comum ainda sem pavimentação de 23 quilômetros de extensão, para o qual já existe um projeto, inclusive apontando para a retificação de trajeto, com custo estimado de mais de 70 milhões de reais, o que certamente coloca a sua execução num futuro talvez ainda muito distante, que talvez nós não tenhamos, inclusive, condições de ver executado. Já as lideranças de Uruçanga estavam lá com o nosso colega João Amin para falar de uma das SCs que cruza o município e também do projeto do contorno viário que precisa ser executado para retirar do centro daquele município e proporcionar também o seu crescimento, e tirar o transpesado ali das imediações daquela cidade. Mas, enfim, vejam só, prezados colegas, que essas reivindicações são de apenas 6 municípios de uma pequena área de Santa Catarina. E as comunidades querem essas obras, mas de forma urgente. Elas esperam pela recuperação emergencial dessas estradas, que hoje é um grande problema. E o governo, por mais boa vontade que tenha, tem um cobertor curto. Ele tem um cobertor curto para fazer frente a tantas necessidades. É muita obra para pouco recurso. Então, o secretário da Infraestrutura e o governador Moisés,
Eles já anunciaram também a disposição do Estado em investir recursos próprios economizados com mão de ferro nas finanças, né, públicas, prevendo o investimento de 70 milhões de reais até o final do ano, com parcela de 10 milhões ao mês, já provisionadas desde agora para o projeto Recuperar, que vai distribuir verbas para a manutenção de estradas na proporção do tamanho da malha rodoviária estadual de cada região. Essa distribuição ela será feita por meio de consórcios de municípios. E as administrações municipais, de forma conjunta, terão que decidir por onde começam as obras de recuperação das nossas estradas. Eu entendo que essa é uma ótima estratégia emergencial para começar a fazer frente aos nossos problemas mais urgentes. O nosso secretário e o governador também já anunciaram que mais 200 milhões de reais serão investidos com dinheiro do Caixa do Tesouro Estadual, dinheiro nosso próprio, para 5 grandes obras, como é o caso do contorno de Chapecó e da recuperação da SC 401, aqui no norte da ilha de Santa Catarina. Também foi feita uma tentativa de obter 700 milhões financiado pelo BNDES. E há prospecções para um novo pacote de financiamento rodoviário do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas também sabemos que nada é para já. Nada é para já. Exatamente por isso é que eu defendo a proposta de gestão compartilhada da manutenção e recuperação de nossas estradas com o fortalecimento de parcerias entre o Estado e os municípios. Aprovo ainda a ideia dos consórcios e acho que o debate para estabelecer as prioridades micro-regionais é muito saudável, porque certamente ali estarão as nossas lideranças para debater soluções que atendam interesses públicos, que sem qualquer viés de debate político. Estamos aí para discutir realmente o que a população precisa, e não debater política. E eu acho que esse é o modelo ideal para o nosso Estado. Por isso que eu convidei o secretário Carlos Hasler para visitar o meu município de origem, São Ludgero, onde a administração municipal tem obras para todos os lados, levando pavimentação asfáltica às comunidades do interior com baixo custo, num sistema diferente que prioriza a melhoria das nossas estradas vicinais. Que sistema é esse? Um sistema que nós permanecemos o traçado original, mudando algumas situações mais complicadas, permanecendo ali a pavimentação na área consolidada, mas com um viés diferente, aproveitando os recursos naturais que tem na região, aproveitando os nossos equipamentos de prefeitura, que é a patrola, escavadeira, caminhões, que já tem que estar fazendo a manutenção diária, semanal e mensal ali das rodovias. Então, nós estamos fornecendo essas máquinas para contribuir também nas obras de pavimentação, com uma parceria com o governo do Estado, e o governo contribuir simplesmente com a compra da camada asfáltica. Mas olha a diferença. Aonde nos modos convencionais, uma pavimentação dessa custa 1.200.000, 1,5 milhão o quilômetro. Esse modelo que eu estou falando, aplicado no nosso município, está lá, e eu deixo aqui também o convite para nossos deputados, também nos dirigir para lá e copiar aquilo que está dando certo. O nosso custo é 300 mil reais o quilômetro. Aonde no Estado ou município que não adota esse modelo, senhor presidente, ele faz 1 quilômetro. Nesse modelo, nós fizemos 4 a 5 quilômetros. Isso faz muita diferença. Isso realmente é valorizar o dinheiro público, isso é fazer o desenvolvimento chegar, isso é fazer a sucessão do homem do campo, isso é fazer abrir negócios na área rural. E nós temos muitos municípios que precisam ainda disso para ligar um município ao outro. Então, é por isso que no dia de hoje, eu venho aqui usar essa tribuna para dizer que essa proposta é a que eu sugiro ao governo. Eu sugiro essa proposta ao governo. Em rodovias, por exemplo, como as SCs 435 e 436, ou na SC 108, um jeito mais simples para se obter uma estrada melhor, pavimentada, com pista de 7 metros de largura, que já dá boas condições de tráfego e reduzem muito o risco de acidente.
A solução é desconcentrar a administração das obras por meio de parcerias com os municípios. Tenho certeza absoluta que isso dá certo. Para falar apenas dessas regiões que foram motivos de audiência, é isso que eu uso a tribuna hoje, porque essa semana foi dia de audiência. Ger, deputado Ger, esteve lá também, acredito eu, Ger, não participei da audiência, mas também foi reivindicação nesses moldes, com certeza, né? Então, cito que ali temos uma economia pujante nesses lugares, onde não tem rodovia pavimentada ainda, com a criação de aves, suínos, o transporte de madeira, mercadorias, o que gera um tráfego constante de caminhões. E as rodovias estaduais estão muito ruins, principalmente as não pavimentadas, a ponto de podemos dizer que é desumano nelas trafegar. É desumano. E não estou aqui culpando esse governo, não. Isso já vem de décadas e décadas. A SC que eu falo de Anitápolis a Santa Rosa de Lima é a primeira estrada que liga o sul ao norte do estado. E ainda tem trecho sem pavimentar, e lá tem pessoas morando, explorando as suas atividades, mas porém sem condições de trafegabilidade. Então, o que faz com que os motoristas usem, inclusive, alternativas de trajeto por meio de estradas municipais, que também acabam se deteriorando mais rapidamente, mas aumenta o curso, aumenta o trajeto, mas eles acabam optando por esses caminhos, porque pela nossa estrada estadual está intransitável. Então as comunidades elas esperam por soluções, ainda que se deva destacar o fato de Santa Catarina ter todos os seus 295 municípios, todos os seus 295 municípios com acesso pavimentados. Mas muitas estradas precisam de recuperação e há trechos que ainda esperam por asfalto para aproximar municípios e as suas populações. No caso desses dois trajetos que abordei em minha fala, são rodovias em sentido sul-norte, de certa forma paralelas à BR-101, ambas ligando a Amurel com a região da Grande Florianópolis e a 282. E são estradas que também podem fomentar o turismo, facilitar o acesso da gente do interior quando precisa vir à capital. Servir como alternativa de tráfego de mercadorias, ou seja, são estradas com potencial para desenvolver Santa Catarina ainda mais. Mas além dessas, no sul, somente no sul, temos mais estradas que se encontram em situações semelhantes. E aí eu vou citar alguns exemplos, como a rodovia entre Imaruí e São Martinho, Imaruí e Pescaria Brava, a rodovia dos imigrantes que liga Pedras Grandes a Uruçanga, a rodovia entre Uruçanga e Siderópolis e outro trecho da SC-108 entre Praia Grande e Jacinto Machado. Então é por isso, senhor presidente, colegas deputados, que eu venho aqui dizer que tem um modelo diferente, funciona no nosso município de São Luís do Gero e que eu deixo o convite feito aqui a nós deputados para ir lá visitar, para nós poder conseguir defender isso, levar ao governo, dizer que tem jeito diferente, que dá de fazer mais com menos, não perdendo a qualidade, mas buscando a parceria do governo, contratando convênio com os municípios, de repente, o município mais fraco, ele possa executar essas obras. Firme um convênio de horas máquina, mas não contrate a obra, contrate horas máquina e vá o município administrar essas obras, com valor muito menor. Então é por isso que eu defendo a forma de gestão de obras com a participação das administrações municipais, que certamente trará economia de recursos para o Estado e maior ação na melhoria da malha viária, que é o que eu desejo e com certeza é o que a população deseja. Então, deixo aqui o meu muito obrigado. Abro a palavra nesse momento ao nosso deputado. Mais 30 segundos para Vossa Excelência concluir, que eu vou conceder a ele, então, o direito de, pela ordem. Daí dá 3 minutos. Se empolgou. Terminei minha fala, então, com a fala, Sargento Martins. Martins, obrigado. Sargento Lima. Sargento Lima, é isso aí, Sargento Lima. Como o nosso presidente veio de rosa hoje, e aí todo mundo falou, quiseram trocar a roupa dele. Eu acho que já estou trocando também o nome do nosso deputado. Mas, enfim, vamos lá. Deputado, eu vejo que tem dois tipos de políticos. Um que constrói
a carreira dele e até suas falas em tribuna mesmo apontando problemas, e tem um segundo tipo que constrói as falas dele apontando soluções. O senhor é um segundo, dessa segunda alternativa que nós criamos aqui, um homem que está construindo a sua carreira aí, toda vez que está presente aqui na tribuna, aqui apontando soluções. Essa parceria entre o Estado e o município, ela é salutar, e ela tem que ser abordada aqui constantemente em todos os temas, né? Principalmente que a gente está vendo agora aqui tanto debate em torno da questão dos municípios com menos de 5 mil habitantes e assim por diante mesmo ali, né? Esse é um problema que já está nas nossas mãos, né? E nós temos que apresentar soluções e jamais apresentar problema. Quero parabenizar o senhor, é uma parceria muito inteligente mesmo. Esta é uma conta inteligente de 1.200.000, trazer para próximos dos 300 mil reais. Essa é a ideia que nós temos que começar a cultivar mais aqui dentro, ter mais respeito com o dinheiro público, e o senhor tem demonstrado isso em todas as suas falas, sempre buscando soluções e jamais ficar aqui somente apontando problemas. Parabéns, deputado. Próximo horário destinado ao Bloco Social Liberal PSL-PL, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra a deputada Ana Campagnolo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ger. Queria registrar aqui a presença do nosso prefeito de Aurora, o Xandão, e do nosso secretário Serafim. Sejam bem-vindos sempre a essa casa. Obrigado pela presença. Bom dia novamente. Não era minha ideia voltar para a tribuna hoje, mas foi um convite velado do PT ao atacar de novo o nosso presidente Bolsonaro. Já virou hábito, né? Parece que não tem outro hobby a não ser atacar o presidente Bolsonaro. Vamos falar sobre o militar das Farc, até estou confundindo ele já, o militar das FAB, das Forças Armadas Brasileiras, envolvido com 39 quilos de cocaína transportados em um avião oficial. Bom, o referido militar já trabalhou com 3 presidentes e já fez pelo menos 30 viagens no Brasil e no exterior desde 2011. Então, ele passou pelo governo Dilma, ele passou pelo governo Lula e continua, agora espero que ele seja demitido finalmente. Mas ele já acompanhou outros presidentes. Tudo bem nós questionarmos essa questão, realmente é muito grave que qualquer tipo de droga seja transportada dentro de um avião oficial. Mas o que impressiona é a ousadia de que esse questionamento parta justamente de quem? De um deputado petista. Por que que isso é impressionante? Porque o PT, Partido dos Trabalhadores, é amigo das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, maior produtor e distribuidor de cocaína da Colômbia, metido com a narcoguerrilha. Ai, não é, tá falando bobagem. Vou pedir, por favor, para a equipe colocar para mim aqui na tela a lista de outra imagem, por favor. A lista de participantes do 9º encontro do Foro de São Paulo. E aí você vê, vamos lá, quem são os participantes brasileiros? Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro e Partido Comunista, como é de se esperar, né? Só pode ser. Quem são os participantes colombianos? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, os traficantes de cocaína da Colômbia. O PT e as Farc têm uma amizade de longa data. Como é que a gente sabe disso? Pode botar a próxima imagem. Olha que lindo. Quando o ex-presidente, atual presidiário, Lula, foi encarcerado, a Farc, ou seja, os narcotraficantes colombianos, eles se solidarizaram. É muito triste, realmente, que o Lula tenha sido preso. Então, a Farc emitiu uma nota que aí, em espanhol, diz o seguinte: o Partido das Forças Armadas Revolucionárias expressa sua solidariedade ao companheiro brasileiro Lula. Olha só, a Farc é companheira do Lula, que coisa linda. E esse sentimento, ele é recíproco, não é só a Farc que gosta do Lula, o Lula também gosta das Farc. Por favor, pode tirar a imagem. Por exemplo, nós vemos aqui em 2009, matéria do Estadão, o nosso presidiário favorito, presidente Lula,
sugeriu às Forças Armadas Revolucionárias traficantes colombianas que fundassem um partido para concorrer às eleições. E olha o que o presidente Lula disse: se um continente como o nosso, um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc disputando a eleição não pode? Por que não pode, será, presidente Lula? Será que é porque os caras são traficantes, engenheiros da desordem e do caos? Será que é por isso? Que motivo seria? Por favor. Obrigado pela parte. Muito bom você ter tocado no Foro de São Paulo. Isso aí por muito tempo foi tratado como teoria da conspiração, algo que foi concedido e feito, criado pelo Lula e por Fidel Castro nos anos 90. E, por si só, ela é inconstitucional, porque fere o artigo 1º da Constituição, que garante a soberania nacional. E quando você toma atitudes dentro do seu país, baseado em reuniões e temas destinados dentro de um Foro de São Paulo, algo internacional, isso já é inconstitucional, isso deveria ter sido impeachmentado já desde o início. Então, o Foro de São Paulo é uma reunião comunista que queria dominar a América Latina, isso eles falaram claramente. Então, parabéns de novo por ter tocado nesse assunto muito importante. Obrigada, Gessé. Continuando, ainda respondendo ao presidente Lula, muito excelente a contribuição. O PT trouxe para dentro do nosso país, através da organização do Foro de São Paulo, uma aliança internacional, coisa que, obviamente, não pode, um partido político não pode servir a interesses internacionais, deveria ser óbvio, eu não sei porque que as coisas não são óbvias aos petistas. E por que esse problema é tão grave? A média de brasileiros que consomem cocaína todo ano, pesquisa feita durante o governo petista, era de 3 milhões. Então, a gente tem 3 milhões de brasileiros consumindo cocaína por ano durante o governo petista. Além disso, outro dado importante, durante os últimos 10 anos de governo petista, dobrou o contingente, o tráfico de cocaína dentro desse país. Será que tem alguma coisa a ver com a superamizade entre o presidente Lula do PT e as Farc que traficam e vendem e refinam cocaína? O Brasil hoje é o segundo maior mercado de cocaína no mundo. 20% de todo o consumo mundial de cocaína se dá no nosso país. Isso é um problema, é uma epidemia que deveria ser combatida e jamais apoiada por um presidente que se alia a qualquer elemento do tráfico. Quem são os maiores abastecedores de cocaína do nosso país? Bolívia, Peru e, como poderíamos imaginar, Colômbia. De cada 10 usuários de cocaína no nosso país, 1 teve acesso à cocaína através dos colombianos. Só para vocês terem uma ideia do perigo das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, existe um livro chamado Não Há Silêncio que Não Termine. Conta a história da Ingrid, candidata à presidência da Colômbia, que foi sequestrada, aprisionada por 7 anos pelas Farc. Aqui no livro ela conta sua viagem de campanha, sobre como a equipe de pesquisa foi presa sob o comando da Farc, como essa brutal organização de guerrilha colombiana, ao longo de 7 anos, praticou uma vigilância feroz no interior da selva, que essa candidata foi acorrentada, humilhada, sofreu problemas de saúde, todo o relato do que esta candidata sofreu na mão das Farc está aqui no livro da Ingrid. Então, o presidente Lula, do PT, nos pergunta por que a Farc não pode virar um partido. Por que não? Porque a Farc é um bando de terrorista, um bando de traficantes. Precisa responder uma pergunta dessa? Então, eu quero deixar mais uma vez claro que o governo Bolsonaro não tem nada a ver com o militar desonesto, sacana, que trafica cocaína dentro de um avião oficial, e quem tem a ver com o tráfico de drogas nesse país é o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada. Ana. Tenha bondade, deputado. Tenha bondade. Ana, mais uma vez eu venho aqui, né? Primeiro elogiar tuas palavras, né? Em segundo lugar, dizer que pela primeira vez na minha vida estou batendo em bêbado, quando fiz o meu projeto de lei, né? Para retirar o nome do Luiz Inácio Lula da Silva, o vulgo companheiro Lula, né? Da lista das pessoas que uma lista tão nobre de pessoas que fazem parte dos cidadãos catarinenses ali, né? Então, parabenizar a tua fala. Mais tarde vou até a tribuna falar sobre isso novamente, numa próxima oportunidade, né, sobre esse projeto.
mas é justamente para fazer isso, né? Não se combate só a corrupção, se combate a cultura dela também, né? Então, essa é uma mácula que a gente tem na história do nosso Estado, e, mais uma vez, parabenizar ali. E, realmente, as Farc não é partido político, não. As Farc é um grupo criminoso voltado exclusivamente para o tráfico de drogas. Parabéns. Obrigada, Lima. Obrigada. Deixa eu concluir o tempo do partido, é isso, senhor presidente? Sim, Vossa Excelência pode concluir o tempo. Eu tinha também deixado preparado aí para uma parte do tempo, falar do Mércio Felsk e parabenizar ele, está aqui presente, né? Todos os anos ele está aqui, né, fazendo essa prestação de contas, saudar o Marcelo Vaz também, né? E dizer da importância da oportunidade, e em toda a minha vida é registrar também por oportunidades que eu tive. Então, essa oportunidade que vocês trabalham, constroem através do estudo, do aperfeiçoamento, é muito importante. Então, eu tinha que obrigatoriamente fazer o registro e dizer que é mais um ano que, com orgulho, a gente recebe vocês aqui para fazer o relatório. Então, daqui a pouco, Vossa Excelência vai estar usando a tribuna e nós vamos estar aí atentamente, em que pese que nós já acompanhamos esse trabalho. Também queria, em apoio aí à deputada Ana, né, e o deputado Gessé, que se manifestaram, disseram que eu entendo que essa questão de um militar estar utilizando lá o avião que faz viagens, como a gente viu aí, vem desde 2011, ele já fez 29 viagens de escolta. Ele não é no avião presidencial que ele trabalha, ele é da equipe de escolta. Mas essa destruição do respeito, da moral, aconteceu com mais vigor nesses últimos 20 anos aí, vamos dizer. Nós já vemos lá desde o Collor, mas depois veio Sarney, né? Daí Lula, Dilma, né? E eu estava essa semana dando uma olhada aqui no blog e a respeito da demissão do Joaquim Levy do BNDES. Ele não queria as investigações, então tem que sair, se não quer que investigue o BNDES sobre tudo o que aconteceu. Porque grande parte do dinheiro do BNDES, que é para investimento no nosso país, foi levado para Cuba, para Angola, para Venezuela, para outros países. E muitos jornalistas criticavam a caixa preta que é o BNDES. E, inclusive, aqui o jornalista Azevedo, que era conceituado a nível nacional, num dia ele disse: pois é, a presidente Dilma está doidinha para que a gente tenha certeza de que algo de podre se passa no reino do BNDES. Ou não teria agido como agiu, dando uma desculpa mandrake para manter secretas as operações de um banco público de fomento. Insista-se nesse caráter, trata-se de um banco de fomento e não um ente estatal que dispute entre entes privados fatia do mercado, ao sancionar a lei que garantiu crédito de 30 bilhões, tiraram do Tesouro para colocar no BNDES. E a presidente vetou uma emenda que tinha sido feita pelos parlamentares, né? E ela vetou a emenda aprovada pelo Congresso, que proíbe o banco de alegar sigilo em suas operações, muito especialmente naquelas realizadas no exterior. Ou por outro,
a presidente quer que o BNDES continue sendo a caixa preta que empresta dinheiro a Cuba, a Venezuela, a Angola, sem prestar contas a ninguém. Eu digo que as obras que foram feitas em outros países são um crime em dobro contra o nosso país. A 470 em Blumenau poderia estar duplicado, a 282 poderia estar duplicado. Teria o superfaturamento, teria o desvio, mas nós, brasileiros, teríamos a obra. Do jeito que fizeram, fazendo aeroporto, ferrovia em outros países, nós, brasileiros, ficamos sem a obra e sem o recurso. Então, esses recursos que foram desviados pelos governos do PT para outros países deram uma punição dupla ao cidadão e ao povo brasileiro. Obrigado, presidente, e vamos logo ouvir notícias boas através do Mércio Felske, então. Pelo bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, fará uso da palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, agradeço a possibilidade de assumir essa tribuna e quero também reforçar aqui, deputado Maurício Skudlak, que o governo Bolsonaro está iniciando, e quando nós vemos pessoas como Sérgio Moro fazendo parte desse governo, que é um ícone nesse país, quando vemos Paulo Guedes também, ministro da Economia, também a ministra Damares, deputada Ana, que tem colocado uma nova postura com relação a questões polêmicas, é verdade, e eu, como deputado também do Partido Social Cristão, nós também, deputada Ana, somos totalmente contra o ensino de ideologia de gênero nas escolas, somos a favor da família, somos contra a liberação das drogas. Então, eu creio que o governo Bolsonaro está começando, mas não podemos esquecer que a Bolsa de Valores tem batido 100 mil pontos aí frequentemente, e é um início de governo, houve um enxugamento da máquina, houve também novas posturas na maneira de tratar a coisa pública. Então, precisamos, sim, dar um crédito a este governo, como também ao próprio governo Moisés, que também está se iniciando e já tem dado sinais de posturas que merecem ser aplaudidas no nosso Estado e também no nosso país, na medida em que coisas relevantes para a nossa população, como princípios, estão sendo adotados. É uma tarefa árdua, mas eu creio que foi a vontade da população, da grande maioria da população brasileira, tanto quanto ao governo federal, quanto ao governo estadual. Então, o PSC tem se posicionado de maneira independente, mas uma independência sem se posicionar contrariamente apenas por ser contrário. Não, as coisas boas que estão sendo feitas nós apoiamos e temos visto, claro, pontos de dificuldade, mas muito mais pontos positivos, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Moisés, aqui em Santa Catarina. Mas também, senhor presidente, o que me traz a essa tribuna é falar daquilo que na terça-feira esse deputado já havia levantado aqui nessa tribuna com relação ao acesso à nossa ilha de Santa Catarina. E eu não sei se por vocação profética, falei na terça-feira, mas hoje está na imprensa aqui de toda a Grande Florianópolis, uma obra tão importante como a terceira faixa da Via Expressa, que foi inaugurada com 90 dias de antecedência, uma obra com economia muito bem feita, organizada, planejada, executada pelo DENIT, mas, porém, senhores, desde que o poder público foi lá e colocou a separação dos acessos da parte continental, o caos se instalou no nosso trânsito novamente. O que acontece? Os acessos pela Gaspar Dutra e pela Ivo Silveira acabaram num afunilamento em uma pista somente. Eu não sei como é que foi planejado isso, mas
como você vai colocar 2 ou 3 pistas que vêm do Estreito, mais 2 pistas que vêm da Ivo Silveira, para afunilar em uma pista de acesso à ponte. Em Coqueiros também foi fechado o acesso que vinha ali um pouquinho antes do viaduto, da passarela, aliás, foi fechado aquele acesso. Logo, todo mundo vai para a entrada principal de Coqueiros e também ali um grande afunilamento, ou seja, toda a parte continental de Florianópolis, seja do Estreito, seja da Ivo Silveira, seja da Max de Souza, de Coqueiros, tudo vai afunilando e o congestionamento está enorme, pior do que quando não havia a terceira faixa. Não sei como nós conseguimos operacionalizar esta façanha. Então, hoje, pelas informações que temos, o DENIT está se reunindo com a Secretaria de Infraestrutura, até com a Polícia Rodoviária Federal e com a Prefeitura, né, o prefeito Jean, que aliás foi um dos grandes incentivadores desse projeto da terceira faixa, e hoje à tarde há essa reunião, e eu espero que a nossa central de planejamento, de inteligência, eu creio que temos condições de resolver isso. Os profissionais do DENIT, da Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura, eu creio que vão conseguir rever tudo isso, pois há espaço nas pistas, porém, precisamos remarcar esses acessos. Eu acredito que há grandes possibilidades de resolvermos isso, mas realmente foi algo que deixou a desejar no planejamento. Ouço o deputado Maurício Scudlac. Obrigado, deputado Jair Mioto. Parabenizar Vossa Excelência pela abordagem, a via expressa, que eu sempre chamo aí da tribuna de via estressa, né? Porque eu acho que é uma grande fonte de infarto, de estresse da população da Grande Florianópolis, quem é que vem, melhorou muito. Hoje eu estava acompanhando, já pelo noticiário, e tivemos um acidente sobre a ponte com um motociclista, por volta das 7 horas da manhã, e aí já virou caos. Realmente, o acesso com uma pista a mais melhorou, mas ficou esse problema, e eu utilizo para chegar, deputado, quem vem pela Ivo Silveira e quem vem ali de Coqueiro, não tem como ficar numa pista só. Então, eu acho que eles têm que encontrar uma saída agora naquelas alças ali para colocar mais uma pista e realmente, do jeito que eles fizeram, quem vem pela expressa vai ter melhor trânsito, mas não vai resolver o problema. E qualquer acidente causa o que causou. A notícia boa, como Vossa Excelência já anunciou, é que hoje o DENIT e a Prefeitura vão tentar buscar uma solução. Mas parabéns pela cobrança, pela importância do que representa para a Grande Florianópolis aí resolver essa questão desse acesso. Obrigado, deputado Maurício. E deixar bem claro que é uma obra importante, parabenizar o DENIT, tem ajudado muito aqui a Grande Florianópolis para sair da ponte, então melhorou muito, mas a entrada, enquanto não tinha sinalização nos bairros para o acesso com aquelas pinturas no asfalto, as coisas estavam fluindo. Quando foi delimitado, restringido esse acesso, o que aconteceu? Filas e filas, principalmente os acessos do bairro Coqueiros, da Ivo Silveira e da Gaspar Dutra, ou seja, todo o acesso continental. Mas eu também acredito, deputado Maurício, que hoje à tarde, nessa reunião, tudo deva se resolver e vamos poder desfrutar aí dessas melhorias que já foram realizadas. Ouço também deputado Mocelin. Deputado Jair Mioto, parabéns por tocar nesse assunto. Para a saída realmente melhorou, eu que faço uso aí da ponte diariamente, a saída melhorou, mas a entrada, e o problema maior da saída é a BR-101 que tranca, porque daí tranca a Via Expressa e acaba pegando aqui na ponte. Mas a entrada, o grande problema é que 2 pistas da Via Expressa, 2 pistas da Ivo Silveira, 2 pistas da Gaspar Dutra, 2 pistas do Abraão, de 8 pistas vira 4. Agora, de 9 pistas virou 4. Simplesmente eu não vejo uma solução para entrada na ponte que não seja outro acesso.
assim que conseguirmos concluir ali a ponte Hercílio Luz, talvez tenha uma melhora, ou começar a se discutir novamente um novo acesso para a ilha, que não tem outra alternativa, porque por mais que se faça engenharia, ou aumente a velocidade da ponte. Infelizmente, a solução não é fácil. Hoje eu fiquei pelo menos 1 hora trancado ali no Estreito, a prisão de chegar aqui 8h30, acabei chegando quase 9h20. Então, realmente é complicado. Deputado Mocelin, obrigado, Vossa Excelência, que é sempre muito pontual. Eu também comungo desse princípio e hoje foi a primeira vez que esse deputado chegou atrasado também. Então, mas eu creio que hoje à tarde o pessoal vai conseguir dar um bom encaminhamento a isso e também esperamos a conclusão, que está previsto para final do ano, né? Quem sabe se concretize já o acesso, a viabilidade aí da ponte Hercílio Luz. Creio que o governador Moisés vai conseguir realizar um grande feito, que é finalmente concluir também a ponte Hercílio Luz, pelo menos alguma coisa de viabilidade para uso da ponte Hercílio Luz. Então, queria deixar esse registro, senhor presidente, e esperamos que hoje à tarde tudo se resolva. Muito obrigado. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 194.4/2019, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação Atitude e Vida de Fraiburgo para Associação de Pais e Amigos do Autista. Em votação. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 195.5 de 2019, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera a ementa do artigo 1º da Lei 16.689 de 2015, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente Torre Forte de Camboriú, para o fim de dar nova denominação à entidade referida. Em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 294, autor deputado Jair Mioto, manifestando aplausos ao coordenador do projeto Passarela da Cidadania pelos resultados alcançados no atendimento às pessoas em situação de rua. Com a palavra o autor da moção, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, registrar o excelente trabalho que tem sido feito pela Prefeitura de Florianópolis, aqui na Passarela do Samba, o acolhimento, a abordagem aos moradores de rua, é um trabalho digno de ser aplaudido por esta casa, e a coordenação também tem sido feita através da Prefeitura. Quem tem se empenhado muito também é o Jeff Melo, que é um dos coordenadores desse projeto, e parabenizar a iniciativa e a liberdade que o prefeito Jean Loureiro tem dado, a importância que ele tem dado a esse projeto. É um trabalho digno de ser repercutido a nível estadual, pois é um problema recorrente aqui da nossa capital, essa questão de abordagens nas sinaleiras. É uma população que vem de outros estados também, acaba aportando por aqui, e o prefeito tem valorizado esse tema, tem dado a importância que ele merece. As pessoas têm sido acolhidas. No final de semana, inclusive, existe um trabalho voluntário realizado pelas igrejas, há um revezamento das igrejas cristãs aqui da cidade, que no sábado, no domingo, voluntariamente doam alimentos, se dedicam trabalhando, colocando pessoas na cozinha, pessoas abordando, mas além disso a Prefeitura tem dado também o suporte com relação a psicólogos, encaminhamentos. Ontem ouvimos aqui também a Defensoria Pública também tem ajudado. Então, eu creio que é um trabalho piloto que tem dado muito resultado aqui na nossa capital, digno de ser reconhecido por esta casa. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 295, autoria do deputado Júlio Garcia, manifestando aplausos ao presidente da Associação Empresarial de Criciúma pela passagem dos 75 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 746, da autoria do deputado João Amin. Fim da ordem do dia. Esta presidência comunica que suspenderá a presente sessão para que possamos atender requerimento de Sua Excelência o deputado Sargento Lima,
para que o senhor Ananias Cipriano, coordenador do jornalismo da Jovem Pan Joinville, possa falar sobre a campanha Empreender em Joinville, os desafios para gerar empregos, pelo tempo de até 10 minutos, e, na sequência, também recebermos o presidente do Conselho do Centro de Integração Empresa-Escola. Primeiramente, então, com a palavra, o senhor Ananias Cipriano. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhora deputada, senhores deputados. A Jovem Pan tem como característica se posicionar diante de grandes temas da sociedade. Haja vista a reforma da Previdência, todos que acompanham, e a Jovem Pan em Santa Catarina, especialmente em Joinville, também tem essa característica. Portanto, agradecemos a disposição desse tempo para que possamos apresentar a campanha que veiculou e continua veiculando em nossa emissora e enfatizou o que temos como característica em nossa cidade. Uma economia pujante, proporcionada por empreendedores que marcam e marcaram a história da nossa cidade. O tema da campanha em Joinville, #Empreender em Joinville, buscou resgatar o orgulho joinvilense de empreender. Lembrando que Joinville é a cidade mais empreendedora, no segundo estado que mais gera empregos no Brasil. São 80.116 empreendedores em Joinville, 3.172 indústrias, 29.715 comércios e 47.229 prestadores de serviços. Desde o último dia 13 de maio, ouvimos centenas de empresários que agregam e tornam Joinville o maior PIB do estado. Aliás, a concentração de quase 25% do nosso PIB, além de ser a terceira maior economia do sul do país. Buscamos ouvir problemas dos empresários, o dia a dia do colaborador, e em alguns deles percebemos a evolução ou até mesmo a solução de alguns problemas. Por exemplo, a Jovem Pan Joinville foi convidada pela Câmara Municipal a acompanhar o processo de implantação do licenciamento simplificado. Vale lembrar, assim como em todo o país, o licenciamento é o calcanhar de Aquiles em nossa cidade e Brasil afora. O trabalho de cobrar o poder público em prol da melhor condição ao cidadão, com responsabilidade e credibilidade, proporcionou a este poder, ao poder público, confiança em contar conosco. Afinal, nosso trabalho é defender os interesses da sociedade, lembrando que cada qual com as suas ferramentas. Uma outra demanda em nosso período de campanha foi a recuperação asfáltica no acesso do Industrial Norte, o acesso pelo eixo, um eixo importante, onde quase 10% do PIB de Santa Catarina por ali circula. Vale até destacar com um trabalho integrado, inclusive, com o destaque ao deputado Sargento Lima, que levou as nossas demandas também junto ao governo, e recebemos nos últimos dias a feliz notícia de que haverá uma duplicação naquela rodovia. Obviamente, fizemos a cobrança amplamente, contudo, de igual modo, divulgamos fortemente as medidas anunciadas pelo governador. A Jovem Pan continuará ouvindo e falando com e pelos empresários, cobrando de quem deve cobrar e apresentando soluções em pontos importantes. E aqui a gente pode lembrar aqui o caso de um olhar a esse avanço da tecnologia, uma atenção às startups, como, de maneira social, trabalhar com a profissionalização e também a preparação profissional, sair daquele modelo ultrapassado e atender essas novas demandas do mercado. A Jovem Pan também tem esse compromisso, além de olhar para temas como ciclovias, necessidade de ciclovias com parcerias público-privadas ali na região Industrial Norte, por exemplo, próximo ao Perini, onde há um risco enorme para os trabalhadores. Enfim, temos aí muito trabalho e a Jovem Pan se compromete em continuar cobrando e apresentando ao poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, para essas soluções. E também, entendendo como um conceito empreender, não apenas como pessoa jurídica, a campanha contou com o apoio das principais universidades da nossa cidade, além de contar com o apoio das principais entidades representativas, como a CIG, CDL, a JORPEM e a COMAC. A campanha foi um sucesso e, lembrando, nos orgulhamos em dizer que em Joinville nosso turismo é o trabalho. Nós temos aqui um vídeo de alguns depoimentos de alguns que participaram ou que falaram sobre Joinville em nossa campanha na Jovem Pan.
novos desafios para gerar empregos. Empreender em Joinville. Eu, como joinvilense, mas como Major PM, nós somos extremamente fãs aqui da cidade. A cidade de Joinville tem indicadores fantásticos sobre empresas, indicadores de DH, indicadores que estão acima da média brasileira, muito porque existe uma força empreendedora aqui na cidade, né? Nós somos uma cidade, historicamente, nesses anos todos, que cresce acima da média, e cresce porque o povo é muito empreendedor. Presidente Liz, por que trazer um congresso para Joinville? Então a gente mostra que Joinville é uma cidade segura, uma cidade que tem infraestrutura hoteleira, que tem restaurantes bons para atender esse turista, esse congressista. É uma cidade onde demonstra segurança, demonstra serviços. Então a gente faz essa busca de eventos para nossa cidade, para poder gerar uma renda para todo o trade turístico, entre outros segmentos afins deste trade. A burocracia é um fenômeno nacional. Nós herdamos isso dos portugueses. Eu lembro que o Luiz Henrique dizia que o governador não faz o que quer, faz aquilo que a burocracia lhe permite fazer. Em Joinville, o que se fala muito no meio ambiente. E é um problema que desde que eu vim para cá eu ouço esse problema. E a solução seria fazer algo diferente, algo novo, copiar onde já existe uma solução, porque fazer mais do mesmo não vai dar certo. Eu tenho tido notícias de que nós estamos tentando buscar em Fortaleza uma solução similar para Joinville. Mas eu acho que apesar da burocracia, que todo mundo tem esse inconveniente, é uma questão até de governo, porque não é o cidadão que cria burocracia, Joinville ainda cresce. Eu acho que nós estamos sendo muito severos com questões que são que vêm de muitos anos e estão sendo postas como se fossem problemas de agora. Não são. Existe uma diferença muito grande entre inovar, criar, que é a criatividade, e o empreendedorismo. A gente às vezes mistura essas três coisas. Uma pessoa pode ser altamente criativa, mas não ser inovadora. Porque de criação para inovação, de criatividade para inovação, você precisa colocar em prática o que você teve de ideia em alguma coisa que faça sentido para mudar a sociedade. De inovação para empreendedorismo, também, porque você pode colocar em prática, mas não conseguir fazer uma empresa funcionar. Mas por que eu estou colocando isso? Joinville, quando a gente analisa o cenário de Joinville, ela é hoje entre os 3 maiores polos industriais do sul do Brasil. Ela está fazendo muito bem esse papel. É preciso cumprimentar a Jovem Pan por essa ação, porque ela é essencial nesse desenho que nós temos aí para a cidade de Joinville. No futuro nós vamos crescer acima da média do Estado e do país, nós vamos inovar fortemente, mas é preciso estimular o empreendedor para que ele perceba esse processo de mudança e acredite nessa proposta de futuro. Olha, eu ao longo desses 25 anos, eu fui ministro de Esporte e Turismo e conheço muito nossa Santa Catarina. É um dos estados mais completos, diversificados, no setor primário, formidável, no setor de comércio, formidável, no setor de indústria, como você bem atestou. Aqui tem uma capacidade industrial pela sua gente, pela sua formação, e o setor de serviços é complementar a isso tudo. Joinville já é referência no cenário nacional como economia, como produção de riqueza, e sempre galgada muito em cima da indústria e das grandes empresas. Então, assim, o que eu acho que é importante frisar, e que foi dito aqui, principalmente pelo SEBRAE, é que Joinville não é simplesmente uma cidade ou uma economia que depende exclusivamente das grandes operações. Então, Joinville sempre teve uma dependência, uma vitrine muito forte com as grandes indústrias de base, metalmecânica, têxtil e assim por diante. Mas quando a gente começa a olhar no detalhe essa economia, esse empreendedorismo, que é algo inato do joinvilense, a gente percebe que as iniciativas de pequenos empresários, seja um microempreendedor individual, seja uma pequena média empresa, sejam as startups hoje no setor de tecnologia, ela possui potencial além do que a gente imaginava num raio-x um pouco mais ultrapassado da região. Santa Catarina e Joinville em particular tem uma característica muito forte, o que você falou de empreender, de arriscar, de colocar o pescoço na guilhotina. Isso nós fazemos muito bem. Haja visto o número de empresas que você ainda há pouco mencionava, mais de 80 mil. Isso é inacreditável, incrível a capacidade que nós temos. Lamentavelmente, até então, o governo cada vez mais enforcava, cada vez mais sufocava os empresários. A gente percebe que o pessoal centrado, muito correto,
As lojas muito organizadas, muito limpas, é um diferencial que a gente encontra aqui em Joinville. Então a gente observa assim que as pessoas, inclusive a gente tem um crediário, e nós temos hoje quase 1000 lojas espalhadas por todo o Brasil, e a única região que a gente tem um crediário próprio, carnezinho, que o cliente compra, paga na loja, é aqui em Santa Catarina, em Joinville, na Salfer. Por quê? Porque a gente observa que o pessoal, primeiro que já comprava há muitos anos com a Salfer desse jeito, e a gente percebe o pessoal muito certo, muito correto em questão de pagamento. Os desafios para gerar empregos. Empreender em Joinville. Agradeço a deferência dos deputados umbilical e efetivamente ligados a Joinville. Mais um minuto. Também encerrando, agradecendo ao secretário que também esteve aqui presente, de Articulação Internacional, Derian. Obrigado, presidente. Sargento Lima, tenha bondade. Ananias, Deus tem me oferecido oportunidades excelentes na minha vida, eu não sei nem como agradecer a cada uma delas ali, né? Tudo foi uma grande reviravolta na nossa história, né? Principalmente na história da minha vida, e tenho conhecido pessoas maravilhosas ali, né? Já conheci a tua voz toda manhã, né? Na nossa rádio ali, e quando nós conversamos pela primeira vez, quando estava numa fase embrionária ainda esse projeto da hashtag Empreender Joinville, né? Foi mais uma dessas oportunidades e mais um desses presentes que tive a oportunidade de receber. E quero te dizer o seguinte, quando se fala do conjunto de temas que foram abordados em toda essa hashtag, em toda essa movimentação que foi criada em torno disso aí, me lembro bem da necessidade das ciclovias também ali, né? Eu morava na Júlio de Mesquita Filho, então, como assumia serviço às 6 horas da manhã, às 5 já estava de pé para tomar banho, colocar farda, me barbear, e tinha a oportunidade de olhar pela janela ali uma quantidade de ciclistas que passavam na frente da minha... Mais 30 segundos. Que muitas vezes era superior ao número de habitantes de muitos municípios do estado de Santa Catarina. Parabéns por essa iniciativa da Jovem Pan, é uma iniciativa tua também, então a gente tem que saber valorizar o homem que deu o nome, que deu força ao movimento, tá? Parabéns pela hashtag. Joinville é, sem dúvida, o melhor lugar de Santa Catarina para se viver, para se morar, para se lucrar e para se ganhar muito dinheiro quando vai com disposição para trabalhar. Parabéns mesmo. Obrigado, deputado. Pela ordem, deputado Fernando Krelink. Meu querido amigo Ananias Cipriano, conheço de longa data, um expoente da Rádio Joinvilense, um dos grandes destaques da nossa comunicação da cidade e da região. Dizer para você que parabéns pela campanha da Jovem Pan, por encorajar as pessoas a acreditarem e fomentarem aí a economia do nosso município e da nossa região. Que empreender não é apenas montar um negócio, conquistar um CNPJ, é muito mais do que isso. É criar ideias e colocá-las em prática. Então, eu acho que com essa campanha, muitas pessoas serão encorajadas e começarem a empreender na nossa cidade, na nossa região e no nosso estado. Parabéns, que Deus continue te abençoando e iluminando, porque você é uma pessoa sensacional e tem ajudado muito o nosso município. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Obrigado, Ananias. Também com alegria, esta casa recebe o presidente do Conselho do Centro de Integração Empresa-Escola, Dr. Mércio Felski, para apresentar o relatório de atividades sociais de 2018. Muito bom dia a todos. Saudar o presidente dos trabalhos da Assembleia Legislativa, demais parlamentares aqui presentes, membros do Conselho da Diretoria do CIE, o vice-presidente Haroldo Soster, o vice-presidente Floriani, o Luiz Floriani, e o representante do Conselho Fiscal, contabilista Antônio Papel, parte da nossa equipe de gestores, os educadores do CIE de Santa Catarina, que hoje e amanhã estão em treinamento aqui na capital, parte da nossa equipe de força de trabalho, junto com psicólogos e outros profissionais da área que se dedicam, assistentes sociais, principalmente, também, que se dedicam a esse magnífico trabalho do CIE.
Nós agradecemos à Assembleia Legislativa, senhor presidente, que sistematicamente nos abre essa oportunidade de divulgar. Mesmo que o CIE não tenha recursos públicos diretos, a gente faz questão de prestar conta para mostrar a importância de que é a inclusão dos jovens no mundo do trabalho através do estágio ou do programa do Adolescente Aprendiz. Então, inicialmente, nós temos um pequeno videozinho aí, rápido talvez, para mostrar o que é a entidade que faz há 35 anos no estado de Santa Catarina. Se estiver pronto, pode... As empresas são organismos vivos que se transformam constantemente e se movimentam com a energia de pessoas com um propósito em comum: construir o futuro. O Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina participa dessa construção, integrando adolescentes e jovens ao mundo do trabalho. O CIEE é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos que tem compromisso com o que é mais valioso: o desenvolvimento humano. Em atividade no Estado desde 1984, o CIEE vem construindo sua história com ética, credibilidade e responsabilidade social. Presente em 21 cidades, as unidades garantem atendimento em todo o território catarinense. Isso é oportunidade ao alcance de todos. Alinhado às políticas públicas voltadas à inclusão social, o CIEE oferece vários programas à disposição da rede socioassistencial e das empresas parceiras. Então, o projeto Geração da Chico, ele surgiu para trabalhar o desenvolvimento psicológico e social das crianças da comunidade Chico Mendes. É muito importante que essas empresas abram suas portas, colaborem e façam essa parceria com o CIEE para a inserção no mercado de trabalho desses jovens, desses adolescentes, dessa população que vive em extrema vulnerabilidade. Dessa forma, vão estar mudando a realidade desse pessoal, né, com novas referências, com inserção no mercado de trabalho, com um futuro melhor para todos. Realizados de forma continuada, permanente, planejada e gratuita, esses programas garantem a promoção e integração de jovens e adolescentes ao mundo do trabalho. Os jovens fortalecem sua cidadania, conquistam sua autonomia e assumem o protagonismo de seu futuro. Com as oficinas socioeducativas, de modo prático e dinâmico, o CIEE fornece aos adolescentes e jovens orientações sobre criatividade, elaboração de currículo, resolução de conflitos e outras valiosas contribuições para o fortalecimento das potencialidades de cada um. Por meio do Programa de Iniciação ao Trabalho, PIT, o CIEE capacita os jovens gratuitamente para o atendimento ao público, rotinas administrativas e vendas, conhecimentos, habilidades e atitudes fundamentais para o futuro profissional. Todos esses conteúdos que eu tive no PIT em 2005, hoje eu consigo estar repassando para os adolescentes que chegam muitas vezes ansiosos, um pouco perdidos e com muita vontade dessa inserção no mercado de trabalho. Por meio do programa CIEE Estágios, empresas públicas e privadas descobrem talentos com estudantes do ensino médio, técnico ou superior. Nesse programa, com incentivos legais, a empresa e todos os envolvidos contam com o suporte do CIEE para que a experiência do estágio some pontos na conquista de uma futura profissão. Entrar no mundo do trabalho é sempre um desafio. No programa CIEE Aprendiz, jovens entre 14 e 24 anos são contratados para desenvolver sua jornada de trabalho entre atividades práticas na empresa e teóricas no CIEE. Eu fiquei com 18 anos, 1 ano e 4 meses aqui só aprendendo, trabalhando para conciliar teoria com prática, e depois de tudo isso, depois do curso completo, depois de um pouco de experiência profissional, eu consegui um lugar bom para trabalhar, uma empresa, eu consigo desenvolver tudo isso lá dentro e tipo, eu tenho rendimento, o meu patrão elogia e foi tudo coisa que eu aprendi aqui, que foi meu primeiro emprego. O CIEE foi uma ferramenta fundamental para o meu futuro, sabe? Todo o processo é acompanhado por uma equipe de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Além de auxiliar as empresas a cumprirem a lei da aprendizagem, a parceria com o CIEE permite o ingresso formal ao mundo do trabalho. O sonho do primeiro emprego só se torna realidade quando as organizações abrem suas portas para receber os jovens, cheios de energia e vontade de aprender. As empresas parceiras do CIEE acreditam que a educação é um investimento produtivo e de retorno garantido. Essa parceria valiosa transforma a realidade de desigualdade social em garantia de direitos.
CIEE Santa Catarina. Oportunidades que transformam vidas. Senhores deputados e senhoras deputadas, o relatório de 2018, disponibilizado a cada um dos senhores, bem demonstra o volume de jovens que foram atendidos em Santa Catarina no ano passado. Eu destaco 35.500 dos 73 mil jovens atendidos, 35.500 foram efetivamente contratados. Mais de 70 mil tiveram a oportunidade de se inscrever. Então, nesses 35 anos, 500 mil jovens já passaram por Santa Catarina. Certamente isso contribuiu muito com a qualidade que Santa Catarina representa e apresenta nos seus indicadores socioeconômicos e sociais. Mas eu destaco que essa é a maior oportunidade, é alertar que tem 90 mil jovens só na nossa entidade, que é uma ONG em que o conselho é todo voluntário. 90 mil jovens estão esperando uma oportunidade. Quando nós vamos para o índice de desemprego, no país conhecido, aí na faixa dos 13%, 32% desse índice aí são jovens. São jovens que, a cada 4, de 15 a 17 anos, abandonam a escola. Então, essa é uma oportunidade de divulgar para que mais parceiros se somem a essa oportunidade de abrir vagas para que jovens possam entrar no mundo do trabalho. Isto é efetivamente um programa social. Eu gostaria de ter um depoimento representando esses 500 mil jovens, a Carol. A Carol fez um programa no CIE extracurricular, um chamado, Carol, pode vir, Carol, um programa de PIT. Depois ela se entusiasmou, fez curso de assistente social, faculdade na Federal, fez mestrado. Hoje ela é uma das instrutoras. Então, o depoimento dela fala muito mais do que os números que a gente apresenta. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer ao CIE pela confiança e pelo convite, para que eu pudesse vir aqui dar o meu depoimento. Como ele já mencionou, me chamo Caroline, eu tenho 25 anos, sou assistente social. No momento, também estou cursando mestrado em Serviço Social na Federal. Também estou atuando quanto oficineira do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui do CIE também. A minha história com o CIE começou há 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, e fiz um dos cursos, que acabou de passar no vídeo, o Programa de Iniciação ao Trabalho. E dentro desse curso, além de aprender rotinas administrativas e vários conhecimentos do mercado de trabalho, ele também se preocupa com o nosso futuro, com o que a gente pensa para o futuro. Então, na ocasião, um dos educadores perguntou para mim o que eu queria para o meu futuro. E eu fiquei meio constrangida, porque eu queria dizer que eu não tinha uma profissão que eu queria seguir, mas, ao mesmo tempo, acreditava que não tinha uma profissão. Como assim? O meu pai, ele é líder comunitário na comunidade onde eu moro, então ele sempre atuou de forma voluntária com trabalho social, na perspectiva de direitos e também de garantir financiamentos e capacitações dos projetos sociais da nossa comunidade. Então, eu achava que esse trabalho ele só existia de forma voluntária, eu não sabia que existia profissões que também atuam com essa questão social. Então, o educador social do CIE me apresentou o serviço social. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre esse curso e, com certeza, ali eu me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer serviço social. E, quando finalizou esse curso de 1 mês do Programa de Iniciação ao Trabalho, eu fui indicada para uma vaga de emprego no CIE. Então, o meu primeiro emprego ele foi conseguido através do CIE, onde eu fiquei durante 2 anos. Após esses 2 anos, eu fui contratada pela empresa, onde eu estava exercendo esse trabalho de aprendizagem, e fiquei mais durante 8 meses nessa empresa e simplesmente me desliguei porque eu consegui passar no vestibular para serviço social, que era o que eu queria. Então, durante os 4 anos de graduação, eu trabalhei em outros espaços, terminei minha graduação em 2017. Em 2017 mesmo, eu passei para o mestrado também no processo seletivo da Federal, onde eu estou atualmente. E em 2018, eu tive esse presente de poder retornar ao CIE, agora como educadora desse mesmo curso que eu fiz há 10 anos atrás. Então, para mim, hoje é gratificante eu poder dar aula, enfim, no Programa de Iniciação ao Trabalho, porque uma vez eu estava lá enquanto aluna, agora estou enquanto educadora. Então, de alguma forma, poder contribuir e devolver tanto para a instituição, para a sociedade, para os jovens, todos os benefícios que eu tive com o CIE é muito gratificante. Então, é importante que todo mundo aqui saiba da importância que tem essas instituições da organização da sociedade civil, como elas transformam a realidade social dos jovens.
efetivamente, para além, às vezes a gente vê os números ali e não consegue mensurar o impacto social que realmente causa. Então, assim, eu sou a prova real, né, de como esses serviços, esses trabalhos, vêm para contribuir com a transformação social dos jovens, dos nossos jovens e das pessoas. É isso, muito obrigada. Deputado Maurício Scudilharc. Obrigado, senhor presidente. Novamente saudar o professor Mércio Feschi e dizer que todo ano Vossa Excelência traz grandes exemplos aqui. Te parabenizar pelo depoimento, porque mais do que palavras, o importante são fatos, são ações, e a gente tem visto. Saudar a todos que acompanham aí, todos que fazem parte desse projeto. E, como a gente tem dito, tudo que a Assembleia Legislativa puder fazer para continuar incentivando, para poder criar oportunidades a essa juventude é muito importante. Então, enquanto nós vemos tanto gasto de recurso, depois para tentar consertar uma juventude desajustada, nós temos aí que, com boa vontade, com determinação, claro, com pessoas que têm interesse, que querem fazer a mudança, que querem... Mais 30 segundos. Nós temos, então, esses exemplos positivos aí. A gente sente orgulho do trabalho que vocês fazem e, principalmente, orgulho de depoimentos como o teu, que depois podem ir em escolas, em faculdades e mostrar o que realmente é feito. Isso demonstra que, se as pessoas tiverem oportunidade, elas alcançam os seus objetivos. Deputado Ricardo Alba. Doutor Mércio, eu não tenho nem palavras para expressar o reconhecimento e a gratidão pessoal que eu tenho pelo CAA. Eu já fui um desses 500 mil jovens que tiveram a oportunidade no CAA, na unidade de Blumenau, e não foi uma oportunidade, foram várias oportunidades que o CAA me oportunizou, me inserindo no mercado de trabalho, me preparando, me orientando. Então, de modo muito pessoal, eu sou muito grato ao CAA e eu gostaria de estender essa gratidão a todos os educadores que estão aqui no plenário desta casa e ao senhor, Dr. Mércio, que faz um trabalho fantástico à frente dessa instituição muito importante para o desenvolvimento humano de Santa Catarina. 35 anos, 21 unidades pelo Estado, atendendo 500 mil jovens, oportunizando a mim, a moça que falou, e a inúmeros jovens em inserção no mercado de trabalho. Isso é uma marca que realmente marca muito as pessoas. Mais 30 segundos. E que merece todo o nosso apoio aqui no Parlamento Catarinense. Conte comigo, conte com a Assembleia Legislativa e muito obrigado ao CAA. Deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, doutor Mércio, quero aqui cumprimentá-lo por estar sempre de maneira muito transparente, trazendo resultados, acima de tudo, trazendo um grande exemplo da classe empresarial, numa preocupação com a nossa juventude, que é o maior patrimônio que esse Estado pode ter, são os nossos jovens. E o exemplo da Carol, né, ela que possa inspirar, né, outros jovens por esse caminho. Eu acho que isso aí resume todo o grande trabalho que o CIE faz por todo o Estado. Eu sou lá de Sombrio, conheço o tamanho desse programa e o impacto que ele causa positivamente na vida dos nossos jovens e também da nossa economia, desenvolvendo e oportunizando talentos. O que eu quero lhe cumprimentar, você e a diretoria, e torcer para que esses bons exemplos possam inspirar também a todos nós neste caminho. Parabéns pelo trabalho. Mais 30 segundos, deputado. Só parabenizar a diretoria. Eu sei que é um trabalho voluntário, mas são pessoas iguais a vocês que fazem de Santa Catarina um estado de referência a nível nacional. Que nós possamos, inspirado em vocês, criar novos projetos para a nossa juventude e preparar esse estado para um futuro cada vez melhor para a nossa boa gente catarinense. A presidência agradece a presença do doutor Mércio e também da assistente social Caroline. Sejam sempre bem-vindos a este parlamento. Muito obrigado.
Reaberta a sessão, explicações pessoais, não temos oradores inscritos para a sessão de hoje. Esta presidência convoca a nova sessão para a próxima terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.